A igreja lá em Nova Iguaçu, e o tema do congresso era Meu Chamado. Leia comigo Lucas 14, a partir do verso 15. O Senhor chamou Abel para dar uma oferta. Abel obedeceu. O Senhor chamou Moisés para libertar o povo dentro da sarça ardente. Uma voz falou com Moisés. O Senhor chamou Noé. O Senhor chamou Josué. Todos os homens que estão na Bíblia foram chamados por Deus. Eu quero te dar uma boa notícia: nós também fomos chamados. Amém? Mas há uma diferença entre ser chamado e ser escolhido. E essa palavra, irmãos, ela tem tudo a ver com o que a pastora acabou de falar. E tem tudo a ver com essa mesa aqui. Na verdade, nós pastores aprendemos a ministrar sobre ceia em Coríntios capítulo 11. Mas Coríntios capítulo 11, para quem ainda não fez teologia, mas vai fazer aqui em nome de Jesus, amém? Vai terminar a escola de princípio, vai fazer teologia. Você vai entender que Coríntios capítulo 11 é uma mensagem só. Não é sobre Jesus e o dia que ele foi traído. Não, Paulo lembra da ceia de Páscoa para falar de uma coisa: esperem um pelos outros. Se você for ler o texto, você vai descobrir que naquela época as pessoas eram iguais às de hoje, não lembram das outras. Leia Coríntios 11 até o final, você vai descobrir que Paulo, olha, sobre o que eu estou falando de vocês esperarem os outros. E eu quero dizer para você que na ceia do Senhor nós fazemos tudo junto. Essa ceia aqui que nós estamos fazendo, ela é um memorial do texto de Lucas 14. Você vai entender por quê. Porque o Senhor Jesus chamou a todos, mas nem todos que foram chamados foram escolhidos. Em Mateus 22 ele fala no final: muitos são chamados, poucos escolhidos. Mas aos escolhidos, eu quero dizer que eles estão aqui essa noite. Posso ouvir amém? Diga para você mesmo: eu sou escolhido. Diga para a pessoa do teu lado: amado, você é escolhido de Deus. Diga: você não veio aqui com suas pernas, você foi atraído para aqui. A palavra fala que o próprio Senhor falou: ninguém vem a mim se o meu Pai não o atrair. Quem te atraiu aqui foi a unção do trono, aquela que desce com justiça e autoridade, como água limpa. A Bíblia é como fonte de glória e de água de autoridade. Ele vem sobre você. Então você está aqui essa noite, você está presente, sentado nessa cadeira. Deixa eu te dizer algo: você foi escolhido por Deus. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Por que que muitos foram chamados? Muitos são chamados todos os dias. Todos os dias. Esse templo é porta aberta. Tantas igrejas em Cabo Frio, porta aberta. Mas apenas os escolhidos vão discernir o que significa a mesa do Senhor. Porque a mesa do Senhor é uma mesa de comunhão, de coinonia. Muita gente não sabe, a palavra coinonia significa comer juntos. E é isso que representa a mesa do Senhor. Na verdade, aquela ceia que Jesus fez, ela não é essa ceia aqui. Nós lembramos dela fazendo essa. Diga comigo assim: Kiddush. Mais forte, vamos lá. Kiddush. Kiddush é a ceia que nós fazemos aqui mensal. Ela deveria ser semanal, como em Jerusalém é semanal. Na sexta-feira à noite eles fazem exatamente isso aqui. Infelizmente ainda não celebram Jesus, mas vão celebrar, porque a Bíblia diz que a salvação chegará aos judeus, mas chegou a nós primeiro, para que fosse aberta uma porta de graça sobre nós. Por isso eles endureceram o coração e eles rejeitaram o Messias, mas para que chegue a plenitude dos gentios. Mas vai vir o tempo em que Jerusalém e Israel reconhecerá. E lá em Zacarias, você vai ver 3,14 diz que eles chorarão pelo unigênito de Deus e receberão o batismo do Messias. Está escrito. E nós fazemos essa ceia.
E Jesus falou todas as vezes que beberes e comeres desse pão e desse cálice, ele estava falando de Pêssah, Páscoa, porque ele é o Cordeiro. Ele partiu o pão, ele diz: esse é o meu corpo. Cumprindo a profecia de Isaías, que se o trigo cair na terra, não morrer, se a semente cair, ela fica só, mas se ela morrer, dará muito fruto. Então, dentro de tudo que vocês ouviram até agora, desde a irmã Raquel, a pastora Rosineide, se eu não morrer, eu não dou fruto. Então deixa eu falar algo para você: nós morremos para nós mesmos, nós morremos para o mundo para dar frutos para o céu, porque o Senhor nos chamou para isso, amém? Diga: eu fui chamado. Lucas diz o seguinte, Lucas 14:15. Você vai ter que passar rapidinho, tá bom? Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. E Jesus rapidamente respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitos amigos. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, porque tudo está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, diga ao Senhor que eu não vou poder ir, porque eu preciso vê-la, me desculpe. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi, estou indo experimentar, por favor, desculpe-me. E ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou, relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade, traga os pobres, traga os aleijados, os cegos e os mancos. E disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, mas ainda há lugar. Quem está com lugar vazio aí? Quem está com lugar vazio do lado aí? Bate nessa cadeira, fala assim: ainda há lugar. Agora pensa numa pessoa da tua casa, da tua família, da tua vizinhança, seja quem for. Bate nessa mesa aí: há lugar para você, fulano de tal. Há lugar para você, Rebeca, minha filha. Há lugar para você, Julinho, meu filho. Ainda há lugar. Você pode dizer glória a Deus? Então o Senhor disse: vá pelos caminhos. Disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. E digo a vocês: nenhum daqueles que foram chamados ou convidados provará do meu banquete. O final desse texto é duríssimo, porque o Senhor, Ele não faz acepção de pessoas, não faz. Mas o Senhor, Ele é educado e Ele deixa que a nossa experiência individual, a nossa escolha por Ele, seja livre. Um amor não se manifesta sem liberdade. O marido que ama a esposa que o ama, que ama o marido, ela o deixa livre. Porque o amor verdadeiro, irmão, ele serve por amor, não serve por obrigação. Então Jesus, para nós, Ele é o Messias, não só de Israel, mas Ele é o Messias de toda a terra, porque Ele restaurou a terra. Lembra que Ele disse para sua mãe: mulher, eis que faço novas todas as coisas. E mais na frente Ele diz: está consumado. Jesus sempre nos deu a indicação de que Ele nunca nos rejeitou. Mas Satanás, com sua mentira, seu engano, tem enganado a muitos, colocando no coração de muitos o desejo pela terra, o desejo pelas coisas. É por isso que Paulo fala: andai no Espírito e não a vez de cumprir o desejo da sua carne, porque o maior inimigo do homem é o próprio homem. O evangelho que é pregado, que não ensina você a negar a si mesmo, não é o evangelho da Bíblia. Porque o evangelho da Bíblia ensina a mim e a você a negar a nossa própria vontade, a negar o nosso próprio desejo, para descobrir, lá em Romanos 8, qual é a boa,
perfeita e agradável vontade de Deus. E aqueles que se submetem a ela provarão e comerão o melhor dessa terra. Se quiserem me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Pode aplaudir. É promessa do Senhor para nós. É para nós os escolhidos, mas Ele chamou a todos. Foi a todos o chamado. E às vezes, amados, nós não damos valor ao que significa essa palavra, o chamado. Lembre de Samuel. Temos um Samuel aqui que veio me servir água. O filho da Fernanda. Cadê ele? Está por aí, né? Ali, ele ali. Vem aqui na frente. Fica aqui em pé. O Samuel da Bíblia era... Vira para lá. O Samuel da Bíblia era desse tamanho aqui. Samuel talvez tivesse seus 12 anos, mas ele era jovem. Quem foi Samuel? Samuel foi o primogênito de Ana. Quem foi Ana? Uma mulher estéril que foi ao templo chorar, pedindo a Deus um filho. E fez uma promessa para Deus: se Deus desse o filho, ela dedicaria ele ao Senhor. E ela trouxe Samuel e colocou, deu para o templo. Cuidado que eu pego, hein? Deu Samuel para o templo. E aí o encargo de Samuel ficou Eli, que era sacerdote. Samuel comia e bebia na casa de Eli, dormia lá no quarto dele. Ele já estava aprendendo todos os métodos de servir no templo. Eu creio que antes de ser profeta, Samuel, como toda criança, queria brincar. Mas Ana tinha dedicado a palavra, e por isso Deus abriu o ventre de Ana. Ana teve outros filhos, mas o primeiro, a primícia, diga comigo, a primícia, ela deu para o Senhor. E certo dia Samuel, não vou botar você para deitar não, mas senta aqui. Samuel estava dormindo, cochilando. Fecha o olhinho, curva a cabeça. De repente Samuel ouviu uma voz: Samuel. Fica de olhinho fechado. Samuel, Samuel. Samuel abriu os olhos, abre os olhos. Não olha para mim não. Faz de conta que aquele senhor ali, faz a mão assim, pô, é Eli. Samuel acordou, correu para ele, corre lá para ele. Fala para ele: você me chamou, Eli? Aí Eli falou para ele: não te chamei não, volta a dormir. Aí Samuel volta para dormir. Aí Samuel, quando estava pegando no sono mais uma vez, aquela palavra forte: Samuel, Samuel. Samuel acordou, foi lá em Eli de novo. Eli, você me chamou? Aí ele respondeu: não, meu filho, não te chamei não, volta a dormir. Aí Samuel fez igual a ele, com sua cabeça: o que está acontecendo? Eu estou tendo sonho, ele está ficando gaga. E pela terceira vez, amados, Samuel ouviu uma voz, agora de uma forma diferente. Ele ouviu uma voz suave. Ele ouviu o terceiro chamado. Guarde uma coisa: quando Deus nos chama, Ele nos chama 3 vezes. Mas é só 3 vezes. Por isso essa noite eu quero te dar uma palavra. Samuel, na terceira vez, ouviu aquela palavra mais profunda. E ele que antes falou assim: eu devo ter sonhado, eu devo ter imaginado que ele estava me chamando. Dessa vez era no pé do ouvido dele. E aí ele ouviu aquela voz: Samuel, Samuel. Ele abriu os olhos, corre lá para Eli. Foi até Eli: Eli, você me chamou de novo? Aí Eli olhou nos olhos dele e falou: Samuel, quando te chamarem de novo, responda assim: Senhor, fala que o teu servo ouve. Fala que o teu servo ouve. Pode sentar, Samuel. E foi assim que Samuel foi chamado por Deus para ser profeta e juiz sobre a nação de Israel. Talvez você não entenda, queridos, a profundidade de um chamado. Nós, a igreja do Senhor Jesus, fomos chamados por detrás das malhadas.
O apóstolo Pedro escreve em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele diz o seguinte: olha, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vós que fostes chamados, vocês não eram povo, mas agora sois povo. Não tinham alcançado a misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Quem aqui foi muito pecador? Levanta a mão. Muito pecador, se drogou. Quem é que se drogou? Quem é que? Quem? Ninguém? Ninguém foi viciado em droga, não? Você, Ginho? Vem cá, Ginho. Pega Ginho, porque Ginho, se eu falar alguma coisa, ele está curado. Eu vou ensinar algo para vocês que eu ensinei aqui na quinta-feira e eu vou ensinar para toda a igreja. Sobe aqui. Não, fica embaixo, fica embaixo, fica embaixo. A palavra misericórdia, quem estava aqui sexta-feira e ouviu? Sexta-feira. A palavra misericórdia, irmãos, são duas palavras: miseris, córdia. Miseris é miséria. Miséria é podridão, destruição, sujeira, latrina. Tudo que é relacionado à miséria você vai ver nas cenas quando você vê pessoas na África. Hoje na Venezuela você vê pessoas comendo isso. O nome disso é miséria. E córdia, coração. Nós sempre ouvimos falar sobre misericórdia, mas eu entendi misericórdia há pouco tempo atrás, um pastor ministrando essa palavra que eu vou acabar de ministrar. A palavra misericórdia significa colocar o coração na miséria. Nós éramos miseráveis. Nós tínhamos pecado de lascívia, estávamos destruídos. A nossa vida era podre porque cheirava mal. Outra coisa, miséria significa mau cheiro. Por isso o Senhor fala: vocês são como sepulcros caídos, porque Ele viu miséria naqueles que eram religiosos. Por fora vocês são bonitos, mas por dentro vocês são podres. O que Jesus fala? Quando Ele vai na casa de Mateus, eles estão comendo. Os religiosos olham para Ele e falam: mas ele não sabe que Ele está comendo com os pecadores? Jesus se levanta, não ouve, mas discerne, e Ele diz assim: olha, venham e aprendam. Quem precisa de remédio? Não são os doentes? Eu não vim para os saudáveis, mas para os doentes. Misericórdia quero e não sacrifício, pois não vim para salvar os justos, mas os pecadores. Misericórdia é isso aqui, ó. Está aqui a podridão, está aqui a miséria. É assim que nós éramos. Estávamos na droga, estávamos na lascívia, que é a prostituição, na pornografia, tudo de ruim, irmãos. E que eu quero dizer que ainda assola alguns de nós. Mas o sangue foi derramado na cruz para nos limpar o pecado. E eu quero dizer que essa noite, essa mesa está aqui porque se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e vos purificar de toda injustiça. E eu quero dizer, amados, está aqui a miséria. Misericórdia é colocar o coração. Aonde é o coração? É aqui. Numa imagem você vai entender misericórdia. Miséria, coração. Misericórdia, colocar o coração na miséria. O que Jesus fez por nós foi isso aqui, ó. Ele nos amou. Ele veio ao mundo para ter misericórdia, para colocar o coração naqueles homens que não mereciam. E por sua graça fomos alcançados. Eu quero dizer para a igreja: eu preciso dessa misericórdia. Eu ouvi o chamado. Essa mesa aqui, amados, ela não é para mim. Pode sentar, gente.
ela não é apenas para aqueles que passaram por um crivo pessoal e falam assim: não, hoje eu posso cear, mas domingo passado eu não poderia. Ou talvez na última ceia eu estava bem, hoje eu não estou bem. Não. A mesa é para todos os escolhidos. Quando eu aceito a misericórdia de Deus, o amor dele me constrange. E eu entro no reino por sua graça, porque eu não posso fazer nada, a não ser confessar e receber o perdão. Por isso essa noite eu quero te convidar nesse momento a você ficar de pé. O Kiddush significa a gratidão a Deus pelo pão, pelo alimento cotidiano, pelo vinho. E o que nós fazemos hoje? Como é que nós obedecemos essa regra? Nós lançamos um desafio, cada ceia, trazer 1 quilo de alimento. A nossa gratidão a Deus é quando nós partilhamos daquilo que temos. O Senhor partilhou o melhor dele para nós. E nesse momento agora, quando você receber a ceia, você vai entender as palavras de Cristo quando morreu. E quando ele estava ceando, a Bíblia diz que ele deu graças. Diz ali, e cantou o Halel. Sabe o que é que fala a música, o Halel? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele ia ser preso, ele sabia. Ele falou para Judas: vai fazer o que você tem que fazer. Ele sabia que ele ia ser traído. E naquela hora que ele estava comendo, ele agradece a Deus, porque ele sabia que ele era a providência de Deus. Assim como lá em Moriá, Deus providenciou o cordeiro para livrar Isaac. Jesus era a providência de Deus para nós. Jesus morre no lugar de uma pessoa apenas, Barrabá. Vocês sabem o que significa a palavra Barrabá? A igreja sabe que eu já falei aqui. A palavra Barrabá significa filho do papai. Jesus morreu por mim e por você. Ele escolheu morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Então, quando você receber a ceia agora, e nesse momento de tremendo temor, de perdão para os pecados, eu quero que você pegue a ceia e você converse com o Senhor e fale das suas misérias e peça perdão pelos seus pecados. Amém? Queria chamar o Paulinho, a Teite, para ajudar a servir a ceia. Queria chamar meu pai e minha mãe também. Meu pai e minha mãe, Paulinho e Neuza, me ajude a servir a ceia. Pode servir. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pago, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, laboriamente coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno ao Senhor, digno ao Senhor,
Ele está te servindo, Paulinho. Deixa a bandeja. Isso. Aleluia. Aquela mesa, o Senhor estava sentado com os seus discípulos. A Bíblia diz que ele pegou o pão e partiu o pão. E ele disse: esse é o meu corpo. Ele sabia que naquela noite ali, primeira noite, a noite do jantar de Páscoa, ele ia ser apresentado diante do Pai como cordeiro. A semelhança daquele cordeiro que Abraão encontrou no Monte Moriá, ou seja, no mesmo lugar. Talvez você nunca tenha ouvido isso. O lugar que Jesus morreu foi o Monte Moriá, o mesmo lugar. Deus olhou para Abraão
e viu no coração de Abraão a adoração perfeita, porque Abraão deu o seu filho. Abraão levantou o cutelo. Deus é como se Deus tivesse voltado no tempo e visto. Deus avançou o tempo, viu Abraão oferecer o filho e Deus voltou. Talvez você pergunte, por que Deus poupou? Alguns teólogos vão dizer, não, Deus precisava de Isaac para cumprir as promessas do Messias. Não, Deus poderia dar outro filho. Eu vou te dizer por que Isaac foi poupado. Porque Isaac não servia. Isaac tinha pecado. Isaac era igual a eu e você. A única coisa que Isaac poderia receber era realmente a punição do pecado que nós receberíamos. E no caminho para um monte, Isaac pergunta ao pai, pai, está tudo aqui. Está o cutelo, que é a faca, está a lenha para o altar, está o fogo. Mas cadê o cordeiro, pai? Isaac sabia que era ele. No Talmud, a tradição oral diz que Isaac sabia que era ele, mas Isaac obedeceu. Deixa eu falar algo para você, irmãos. Nós somos Isaac. Nós sabemos que merecíamos a morte, mas hoje nós obedecemos a Deus. Nós recebemos a morte pelo batismo. A graça de Deus sobre nós é tremenda. Mas qual foi a palavra de resposta de Abraão? Abraão olha para Isaac e fala, filho, Deus providenciará o cordeiro para si. Ele não fala, Deus providenciará o cordeiro para nós. Não. Abraão mostrou o futuro daquele lugar. Abraão diz a Isaac, filho, Deus providenciará o cordeiro que é agradável para ele. Eu estou te levando, eu não estou entendendo, mas eu quero te dizer, Deus providenciará o cordeiro para si. E quando Isaac está amarrado, pronto para ser morto, ouve-se a voz do anjo, não levante a mão contra Isaac. Eis ali o cordeiro. Abraão olha para o lado e tinha um cordeiro agarrado pelos chifres, porque cumpriu-se a profecia em Jesus. Como ovelha muda, foi levada aos seus tosquiadores e não disse nada. Abraão pega aquele cordeiro. Abraão diz naquela hora, El Shaddai, o Senhor proveu. E eu quero dizer essa noite, nessa ceia, o Senhor proveu o melhor dele para nós, porque ele deu o filho dele para ser o cordeiro santo, para perdoar o nosso pecado. Por isso, ei, que eu vou te dizer, você não precisa dizer que você não pode, você não pode dizer mais que você não quer. O Senhor lhe deu o sangue para perdão do seu pecado. É por isso que a Bíblia diz, analise o homem a si mesmo e coma. Essa noite é a noite de análise. Satanás não vai te enganar, não, você não pode cear, não, você tem que cear. Mas antes, analise seu coração. Pegue as misérias, coloque para fora e peça a Deus, Senhor, põe o seu coração na minha miséria, me perdoa o meu pecado, me perdoa, Senhor, porque eu estou correndo, eu estou sendo covarde, eu estou fugindo da tua presença, eu estou fugindo do propósito. Eu quero hoje obedecer o meu chamado, porque a mesa é para todos. Deixa eu te dizer algo, eu quero que você diga aleluia, a mesa é para todos. Para quem, pastor? Para todo o que crê. Porque todo o que crê e for batizado será salvo. Diga comigo, eu creio. Fecha os teus olhos agora, confesse a Deus o seu pecado. Se você não cometeu pecado, confesse a Deus apenas dizendo assim, Senhor, obrigado pela tua misericórdia, pelos pecados do passado, mas eu quero estar santo agora na tua presença. Ele pegou o pão e ele disse, esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei em memória de mim. Da mesma forma ele pegou o cálice, levantou o cálice e declarou, esse é o cálice da nova aliança. Eu fui quem chamou você,
E a aliança agora, como diz o apóstolo Paulo nas suas cartas, não por sangue de bodes ou carneiros, mas pelo seu próprio sangue, redimiu, e diante de Deus, um sacrifício perfeito, definitivo, uma vez por todas, porque naquela época era uma vez por ano, mas ele de uma vez por todas quebrou o laço do passarinheiro e nos perdoou de forma completa. Essa é a aliança no meu sangue. E todas as vezes que comeres e beberes desse pão e desse cálice, anunciai a minha morte. Ele pegou o pão, levantou e disse: Baruch haba Bishem Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzileh mi'haaretz. Bendito sejas tu, Senhor, que tira o pão da terra. Ele era o pão. Ele levanta o cálice e disse: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafei. Bendito sejas tu, Senhor, nosso Deus, meu Deus, que nos deste o fruto da videira. Ele é pão para alimento e ele é mosto para alegria, porque o reino dele não é comida, o reino dele não é bebida, o reino dele é paz, é justiça e é alegria no Espírito Santo. O que o cálice representa, a aliança, é a plenitude de espírito e plenitude de alegria. Levante o pão e o cálice. Pai querido, obrigado, porque o Senhor nos aceitou e nos amou, e com teu sacrifício perdoou os nossos pecados. Por isso nós te damos graça. Comemos e bebemos em nome de Jesus. Pode comer e beber. Louve a Ele. Levante uma palavra de adoração para Ele. Servo de todos os irmãos. Declare comigo: mais de ti. Declare comigo essa noite: mais de ti, Senhor, de ti, mais de ti. Deus está falando pro teu coração. Você que quer hoje receber Jesus no seu coração, se você ainda não fez uma aliança com Deus, mas diante de tudo que você ouviu essa noite, você decide por Cristo, eu quero te convidar para vir aqui na frente. Venha sentir o abraço do Senhor. A decisão de vir a Jesus